Boa noite, meus queridos. Nós estamos novamente reunidos para o estudo de Provérbios, não é? Fizemos uma série de estudos sobre o livro de Jó. O livro de Jó também, ele tem muito do gênero de sabedoria, não é? São de livros poéticos, exatamente porque estão relacionados à temática da sabedoria. E algo sempre necessário para nós buscarmos a sabedoria que vem de Deus, né? Ela é uma natureza diferente de sabedoria, não é só a questão puramente científica, no sentido de conhecimento, de acúmulo de conhecimento, não é? Status em termos de conhecimento acadêmico. Quando a gente fala assim, a gente não está desmerecendo nem a ciência e nem a academia. A gente não está dizendo isso. A gente está dizendo que o tipo de sabedoria ao qual a Bíblia se refere é uma sabedoria que preserva a vida, que muda o caráter do homem, que permite que ele seja justo diante de Deus. E a Bíblia diz que essa sabedoria vem tão somente, diretamente de Deus. Não é? A gente tem destacado aqui o avanço da humanidade em termos científicos, mas ao mesmo tempo o declínio da humanidade em termos morais, em termos do relacionamento horizontal das nações, dos homens, a questão do preconceito. A gente agora comemorou o Dia das Mulheres, o fato de ainda estarmos no século XXI e ainda a mulher não ser considerada dos mesmos direitos, com os mesmos direitos do ser humano, em igualdade em relação ao homem. Então são essas questões que depreciam a condição humana. E o remédio para isso é a sabedoria de Deus. Só que ela envolve o quê? A renúncia que o homem tem que ter do seu pecado. Muitas vezes o homem não quer Deus, mas na sua condição moral. Já é problemático na sociedade quando a gente fala em moral, porque as pessoas acham que a moral ela vai impor, vai discriminar, que ela vai cercear liberdades, entre aspas, não é? Então, a discussão da sabedoria de Deus está sim relacionada com o caráter do ser humano, com o fato do ser humano ter que lutar contra a sua condição vil, contra o seu pecado, denunciar o pecado e lutar contra ele. E a luta contra o pecado é uma luta individual. A gente não pode combater o erro do outro no outro. Eu tenho que combater o meu erro. Eu tenho que reconhecer o meu erro, né? Para que eu possa dar injustiça diante de Deus, justiça na sociedade, né? E se há um país em que é problemático falar de justiça, é o nosso país, não é verdade? Vamos então dar início, quer dizer, continuar, não é? A gente fez uma pequena introdução sobre a temática que a gente está abordando. E agora nós vamos cantar, não é? Nós cantamos um hino no domingo passado que a gente vai repetir, porque esse hino diz: Senhor, eu preciso de Ti. Em que sentido? A gente precisa de Deus, não é? Esse tempo que a gente está vivendo é um tempo em que a gente se sente como que desamparado, não é? Eu acho que muitas famílias estão se sentindo um desamparo, uma impotência, não é? E as pessoas que estão lidando com os seus entes queridos nos hospitais, quando elas não têm uma aflição com relação ao seu ente querido, até quando ele melhora, quando ele sai vitorioso, ela sabe um monte de histórias de pessoas que o desfecho foi diferente. Então nós estamos vivendo um tempo aflitivo, né? E esse hino diz: Senhor, eu preciso de Ti. A gente aqui quer destacar em que sentido a gente precisa da sabedoria de Deus, não é? E nesse hino, em que outras situações a gente reconhece que precisa de Deus. 168 de Salmos e Hinos, vamos cantar. Vai aparecer no YouTube. Você que está no YouTube, você vai ver na tela a letra do hino 168, ok? No Face a gente canta, você usa o seu inário na sua casa. Eu estou usando o meu inário
e a gente então pode cantar assim. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulgor a descer do sol criador. Contudo, não posso segui-lo sozinho, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, já nossa bênção na vida eu descrevi. Contudo, é possível que dela me aparte, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços na terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Amém. Nós vamos agora orar. Nós temos alguns pedidos de oração. Continuamos pedindo por familiares de irmãos da igreja que estão hospitalizados. Vamos continuar orando pela Liliane, irmã da Leilane, pelo esposo dela. Vamos pedir a Deus a interferência dele, vamos pedir a Deus o restabelecimento da saúde daquele casal. E muitas outras pessoas que você conhece, que a gente aqui também conhece, continuando a orar pelas famílias enlutadas, não é? E por todas as questões que envolvem a administração dessa situação tão drástica que a gente está vivendo, né? Alguns estados aí com quase 100% dos leitos, a gente agora ouviu na imprensa a tentativa de transportar pessoas de um estado para outro, e isso a justiça não impedir, porque já há uma sobrecarga no outro estado. Então nós estamos vivendo uma situação mais difícil ainda do que aquele primeiro surto, né? E algumas pessoas dizendo que esse é um novo, porque as variantes, inclusive é uma variante descoberta aqui no Brasil, que parece que só se revela um pouco menos dura, difícil, letal do que a da África do Sul. É uma que afeta qualquer idade, independente de comorbidades, contamina mais rápido, talvez até pelo ar, não é? Com facilidade maior. Enfim, o vírus ele vai se adaptando e nós estamos vivendo essa situação carecendo, não é, de sabedoria no trato, né, com essa situação, e também carecendo de Deus e carecendo também de forças emocionais, né? O nosso próprio emocional se abala com essa situação, né? Vamos orar então. Senhor, nós agradecemos por esse momento, essa oportunidade, e colocamos diante de Ti a vida das pessoas que estão enfrentando essa situação. Mais uma vez, as pessoas nos hospitais que são o pelotão da equipe de saúde, os médicos, os enfermeiros, as pessoas que cuidam dos hospitais, da limpeza, enfim, e os familiares, as próprias pessoas que estão enfrentando, Senhor, a luta contra a vida, uma situação tão terrível, uma doença que priva a pessoa da sua respiração, do oxigênio. Nunca a gente
imaginar que algo que a gente até lidava com tanto descaso, que era a questão da respiração, talvez uma poluição a mais, uma poluição a menos, descuido até com relação a isso, agora se torna algo tão vital que é o oxigênio. E vital acima de tudo o mais. Então nós estamos vivendo um tempo, uma época que a gente ainda nem sabe interpretar direito o que ela representa. Estamos apenas na urgência do atendimento dessas emergências sem ter muito recurso para isso. Pedimos, Senhor, que Tu abençoes a Liliane e o seu esposo, a Leilane e os seus familiares que estão dando assistência a eles. E outras pessoas mais, Senhor, que a gente tem mencionado aqui. A gente vê na internet toda hora familiares, como o familiar do meu aluno Saulo Fecuri. Nós pedimos consolo para a família dele. Pedimos também um consolo para a família da professora Silzete, perdeu 3 entes queridos. Nós pedimos que Tu estejas consolando o seu coração. E, Senhor, a nossa vontade é orar, demorar a oração, para que a gente possa, Senhor, no coração ter a expectativa de que Tu estás atendendo e fazendo, como diz, como cantamos, infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Então, nós precisamos de Ti, Senhor. Entregamos nas Tuas mãos essas vidas, essas pessoas, nos entregamos também nas Tuas mãos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos continuar com o nosso estudo a partir do capítulo 5. Tá? Hoje nós vamos abordar o 5 e o 6. Semana que vem a gente aborda o 7 e o 8. O 8 um hino à sabedoria. Então nós estamos diante do que Salomão ele escreveu no período da sua vida em que ele reconheceu que a sabedoria de Deus era aquilo de mais importante que poderia oferir, que ele poderia obter para si. Não é? Vamos lá procurar aquele texto em que Salomão ele pede a Deus sabedoria para que a gente possa se recordar dessa fase na vida do rei que foi tão importante. Ele já foi sábio na sua escolha, não é? Segundo livro das Crônicas, capítulo 1, tá? E nós vamos ler a partir do versículo 7, do versículo 7 ao 13. Segunda de Crônicas, capítulo 1, do versículo 7 ao 13. Eu vou ler aqui um versículo e a minha congregação aqui vai responder. Nós vamos fazer uma leitura alternada. Segundo livro das Crônicas, capítulo 1, de 7 a 13. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Voltou Salomão para Jerusalém da sua ida ao alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Então essa é
a história de Salomão, não é? O início do seu reinado, o pedido que ele fez a Deus. E Deus, ele conferiu a Salomão, ficou surpreso com a escolha de Salomão, né? Dá-me, pois, agora sabedoria, versículo 10, e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, não é? O povo de Deus, para Deus era a sua maior preciosidade, e o povo de Deus para Deus não era só o povo de Israel, não é? Você, quando lê a Bíblia ali, Moisés deixa isso bem claro. Deus é um modelo do relacionamento dele com todas as demais nações. Deus ama todas as nações, Deus ama todos os povos. Deus não faz acepção de pessoas. A gente tem que ler a Bíblia com cuidado, com entendimento, não é? Porque muitas vezes as pessoas usam a Bíblia como um instrumento de discriminação e preconceito, não é? A Bíblia diz que Deus é o primeiro que não faz acepção de pessoas. Jesus, enquanto viveu aqui na Terra, você lendo os Evangelhos, você vê que a conduta de Jesus era a conduta de alguém que também não fazia acepção de pessoas. Só que a Bíblia indica que todos nós somos pecadores diante de Deus. Então Deus quer que a gente tirar da nossa vida essa condição de pecadores. Então isso daí implica numa renúncia nossa. Então muitas vezes a gente se encontra lutando contra nós mesmos diante do padrão de santidade que Deus coloca para nós. Mas na Bíblia tudo que Deus oferece é voluntário, não é? Ninguém é obrigado a admitir o padrão que a Bíblia coloca diante de si. Agora, a pessoa que admitir o padrão da Bíblia, ela assume isso. A pessoa que não admitir o padrão da Bíblia também assuma. Quem assume o padrão da Bíblia não deve julgar e discriminar quem não assume. Da mesma maneira que quem não assume o padrão da Bíblia não deve discriminar, julgar quem assume. Assim a gente convive, não é? Com modos e maneiras diferentes de entender, de compreender a palavra de Deus. Então, no capítulo 5 de Provérbios, né, Salomão, ele que se dedicou, como Jó também se dedicou, como os amigos de Jó também se dedicaram, só que a Bíblia diz que Salomão ele se destaca, não é? Ele é um rei intelectual, digamos assim, não é? Então, ele continua falando ao filho, né? Nós dissemos aqui que esse conselho de Salomão ao filho é como se ele acolhesse o seu próprio filho, evidentemente, não é? Ele desejasse que os seus filhos fossem sábios, mas é como se fosse um discípulo do sábio, não é? Ou alguém que ensaia a sua própria escolha em ser sábio, não é? E nós dissemos aqui que, como filhos de Deus, nós recebemos da sabedoria de Deus, não é? Nós dissemos há pouco tempo, não é? Num daqueles vídeos que a gente faz para ver até quem passa correndo, que o lugar geográfico do amor de Deus é a igreja, porque o amor é algo subjetivo e a gente pode se perguntar, mas o amor de Deus, como assim o amor de Deus? Claro que a Bíblia diz que o fato mais objetivo da demonstração do amor de Deus foi Jesus Cristo. Paulo diz isso na carta aos Romanos: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Cristo morreu por nós, Cristo estabeleceu a igreja, o lugar geográfico, né? o GPS, o lugar onde o amor de Deus se manifesta, onde você encontra, né, o amor de Deus, é na igreja. A igreja deve ser esse lugar. Há uma outra afirmativa de Paulo sobre a igreja, muito interessante, e desta vez com relação à sabedoria. Não é? Vamos abrir na carta aos Efésios, capítulo 3, tá? E vamos ler esse trecho. Paulo diz que Efésios 3:10, ele diz: para que a igreja, Efésios 3:10, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida.
agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. A igreja é, então, o lugar de manifestação da sabedoria de Deus. Então a gente pode dizer também que o lugar geográfico para se conhecer, para se encontrar a sabedoria de Deus é na igreja. Nós dissemos no sermão do domingo passado, nós dissemos no estudo da semana passada que Deus nos torna filhos seus. E Deus quer que nós, como filhos dele, tenhamos o quê? Evidentemente o seu amor, mas também a sua sabedoria. Tá? Então, a igreja é um lugar, a gente pode até dizer que deveria ser, tá? Mas os irmãos, a congregação, os crentes, eles devem se empenhar por sabedoria, entendeu? Porque a Bíblia diz que é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida. Por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele se nos fez da parte de Deus sabedoria. Né? Então, essa palavra filho pode ser a palavra dirigida por Salomão ao seu filho. Qualquer inclina os ouvidos. Nós falamos que inclinar os ouvidos na Bíblia é dispor-se a ser obediente. Não é? Deus é alguém que a nossa oração é como se fosse um grito nos ouvidos de Deus. Toda vez que agora vou descansar, a gente vai descansar, não é? A gente em casa, eu testei positivo, Covid, fiquei algumas noites preocupado, então eu acordava sobressaltado, respirando sem agonia e lembrando quantas pessoas respiram com agonia, quantas pessoas são entubadas. Né? E eu fiquei pensando quantas orações Deus está ouvindo, quantas orações você já fez, quantas orações eu já fiz, quantas orações nós estamos fazendo. Todas as orações aos ouvidos de Deus é como se fossem gritos. Clamor não necessariamente é você gritar audivelmente com decibéis. A oração de Ana era um murmúrio que ele pensou que era um murmúrio de bêbado e não era, ou de bêbada, ela não estava bêbada. Ele repreendeu Ana para que saísse dali daquele ambiente. Mulher, você não pode ficar bêbada aqui. Ela falou, eu estou orando, eu estou clamando. A Bíblia diz que Ana derramava a sua alma, não é? Então, quantas pessoas estão derramando a alma diante de Deus, orando diante de Deus? E aqui esse texto diz, não é, que eu devo atender à sabedoria que Deus coloca diante de mim, a minha inteligência, eu devo inclinar os meus ouvidos à inteligência de Deus. A gente já disse aqui que a gente quer voltar, né, aos estudos de Jó, pelo menos de vez em quando, para falar, por causa daquele texto em que Deus conversa com Jó e fala da natureza, da perfeição da natureza. Eles mandaram uma nave a Marte. Marte é inóspito. Marte é inóspito. Eles querem uma indicação de que já houve vida em Marte. Eles realmente acham, gente, que a vida surgiu do acaso. Né? Nós já falamos aqui daquela mistura. É como se você pegasse o relógio de antigamente, que tinha uma porção de engrenagens, então você desmontasse o relógio e depois colocasse ele numa máquina centrífuga que ficasse girando por 1000 anos para que todas aquelas peças do relógio sacudidas dentro daquela caixa fossem se encaixando umas às outras, né? Para que surgisse o relógio que só o relojoeiro poderia ter inventado e criado e reunido. Eles continuam achando que o universo surgiu de uma bagunça aleatória, uma mistura aleatória. O vírus dá de 10-0 na gente, né? O vírus, que eles nem sabem se o vírus é vírus, ser vivo ou não, né? E esse vírus, ele se reprocessa, ele se recria, ele de certa forma tem uma postura de inteligência para se readaptar. Esse vírus, ele saiu dos animais, os animais não têm problema nenhum com o Covid, pois eles saíram dos animais e vieram para nós, e nós temos, esse é o problema que nós temos com o vírus.
Então, a gente sabe o que significa inteligência, não é? E a inteligência de Deus é mais do que, eu já disse aqui, mais do que apenas essa inteligência acadêmica. Porque Deus aqui, quando Ele fala de inteligência, é burrice a ofensa a Deus, é burrice a ofensa ao outro, é burrice a maldade contra si mesmo, contra Deus e contra o outro, e é contra isso que a Bíblia se levanta, não é? A sabedoria de Deus é para a gente se tornar ser humano, com características da imagem e semelhança de Deus que a gente perdeu. Então esse capítulo 5 começa com esse clamor: atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. A capacidade, a sabedoria existe, não é para que a gente se exiba, né? se torne soberbo, né? Abacuque diz: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Na Bíblia há uma dependência íntima entre fé e sabedoria, porque a sabedoria está com Deus. Jó diz isso diversas vezes no discurso dele. Mas nós temos acesso a Deus pela fé, não é? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí ele já entra dizendo para o jovem, né? Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, o veneno, amargo, agudo como a espada de 2 gumes. Esse é o trecho de Provérbios 1-4. A gente, quando fala aqui da mulher adulta, ninguém está discriminando a mulher. Ninguém aqui está carimbando esse tipo de pessoa. Eu sou um pastor evangélico, casado com a minha esposa há 28 anos. Então, se eu me tornar um adúltero, a Bíblia está condenando essa maneira da pessoa se comportar. A Bíblia não aceita. Então, quem pratica, gruda nele o adjetivo. Eu estou usando o exemplo meu porque a gente não está discriminando aqui mulheres. Quando a Bíblia fala da mulher adúltera, é uma mulher, mas pela prática dela, ela tem grudado em si o adjetivo. Então a Bíblia não está diminuindo a mulher, a Bíblia está condenando o adultério. O adultério se tornou uma coisa ridícula, não é? Hoje, né, ninguém aparece, está aqui o advogado, eu vou falar, ele pode até me ajudar, mas antigamente havia no Código Civil uma condenação pelo adultério. Caducou. Código Penal. O Código Penal, já me corrigiu, né? No Código Penal era uma penalidade prescrita na lei, né? E deixou de existir. Então, para Deus, o adultério não deixou de existir. Aliás, Jesus disse que a gente pode adulterar sem nunca ter tocado em mulher nenhuma. A intenção para Deus já significa adultério. Então, quando o Provérbios chama uma mulher de adúltera, ele não está depreciando a mulher. Ele está estigmatizando, sim, o comportamento que a Bíblia define como adultério. E adultério significa uma relação de alguém que tem um compromisso, ele rompe o compromisso, ou ele subverte, ou ele engana e vai ter relação com outra pessoa. Um solteiro que tem relação com um casado comete adultério, e esse casado com um solteiro está cometendo adultério. Uma pessoa casada que procura uma outra, seja casada ou não, e tem uma relação íntima, a Bíblia então ela coloca a relação conjugal, a relação sexual, a intimidade entre homem e mulher dentro do contexto do casamento. Esse é o padrão bíblico. Você pode não aceitar e nem praticar. Isso é uma questão sua, assuma a sua posição. Mas a Bíblia tem a opinião dela. E muita gente pratica isso. Muita gente pratica isso. Eu acho que quem pratica não deve discriminar quem não pratica. E quem não pratica também não deve discriminar quem pratica. Agora, claro que há erros, muitos erros. Eu falei aqui no início, na suposição de que eu adulterasse, muitos pastores já fizeram isso. E isso é uma coisa lamentável, não é?
porque para a condição de homem nenhum isso deve ser admissível, quanto mais alguém que se coloca na condição de pastor. Embora pastor seja um ser humano como qualquer outro, com todos os defeitos, mas certas posturas desqualificam o pastor para essa sua função. Então aqui ele falou de sabedoria no sentido geral, mas ele já especificou, não é? Atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os ouvidos para que conserves a discrição e os teus lábios guardem conhecimento, porque os lábios da mulher adúltera, então o que fala, há um encanto, não é? Há um feitiço de uma conversa, pode surgir uma oportunidade de traição, não é? Então a primeira palavra do sábio nesse começo aqui desse capítulo no livro de Provérbios é para que se evite esse destilar de favos de mel. Aqui é no sentido negativo, né? É uma palavra melíflua, mas é venenosa, tanto que ele vai dizer aqui, o fim desse favo de mel, dessa palavra melíflua, é amargoso como o absinto e é agudo como a espada de dois gumes. Né? Tem um livro chamado, se eu não me engano, é esse, dê uma olhada até, por favor, na internet, Babbitt, que tem uma das descrições, é um livro, eu tenho até aí, das mais pungentes, né, das mais desesperadoras do que representa o adultério, não é? Do que ele representa na questão da traição do compromisso assumido. Não é? O profeta Malaquias ele fala que Abraão foi alguém que traiu a mulher da sua mocidade. Quando Sara ofereceu Agar para Abraão, ele deveria dizer não. O apóstolo Paulo também na carta aos Gálatas comenta que isso foi uma opção de Abraão, opção carnal de Abraão. Ele deveria ter dito não. Pela mulher que ele conhecia, ele sabia muito bem que uma vez nascido, como aconteceu, o filho da escrava, Sara ia se sentir rejeitada, diminuída, porque na hora de amamentar, o menino era Sara nunca tinha engravidado. Então, Abraão certamente previu toda essa mulher provavelmente uma mulher bonita, ele resolveu trair a sua esposa. O profeta Malaquias destaca isso, houve um patriarca que traiu o compromisso com. Então é isso que o livro de Provérbios está fazendo aqui. Não está discriminando a mulher, está condenando o adultério. Independente de quem pratique. Os seus pés descem à morte. É uma mulher que escolheu ser adúltera, grudou nela esse adjetivo, pois os pés descem à morte. Os passos conduzem ao inferno. Não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos, não te desvies das palavras da minha boca. Na nossa vivência, a gente sabe que é muito fácil, uma quantidade muito grande, até de jovens, praticar o sexo extraconjugal. A gente sabe disso. O sexo, sem que haja compromisso de casamento, não é chamado de adultério, né? É chamado fornicação, um nome meio esquisito, meio estranho, né? Fornicare era, se eu não me engano, a etimologia dessa palavra significa um arco subterrâneo em Roma, não é? Onde as pessoas faziam seus encontros amorosos. Então, esse tipo de palavra é uma palavra meio pouco usada, mas a Bíblia ela não admite, ela sugere, ela estabelece como princípio que a relação matrimonial, a relação conjugal, a relação sexual seja dentro do matrimônio, para que haja um compromisso entre as pessoas. Há pouco tempo estava na rua e tinha um carro com aquele plástico que eu não via há muito tempo, Deus inventou ser fruto aqui na sociedade. A pessoa tem a vontade de fazer, na verdade, amor, não, essa expressão eu acho
E a Bíblia, outra expressão que eu acho imprópria é chamar de amor livre, né? O amor liberta, mas o amor é compromisso. Compromisso primeiro com Deus, para que haja um compromisso maduro com o outro. Então a Bíblia aqui, nesse trecho, está desenhando um perfil de conduta que, pela concepção bíblica, conduz a todos esses aspectos negativos que estão colocados aqui. Então o sábio diz assim: afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta de sua casa. Então a conversa, o circular a porta, não é? O considerar a relação sexual uma coisa que se faz, basta que se tenha vontade, uma coisa fortuita, não é? Esse não é o padrão da Bíblia. Você pode dizer, poxa, mas na Bíblia tem tanta gente que fazia isso, o próprio rei Salomão praticou isso, aprendeu com o pai dele que praticou isso, eles tinham concubinas, mas a Bíblia, se você olhar em Deuteronômio 17:17, havia uma recomendação para que o rei fosse um exemplo, fosse um padrão de conduta para todo o reino diante de Deus. O rei em Jerusalém era um rei de justiça diante de Deus. Aqui, quando a gente lê hoje Crônicas, Salomão menciona aquilo que Deus tinha dito a Davi. Se você for procurar o que Deus falou para Davi, é que Deus queria que Jerusalém fosse trono de justiça, trono de santidade, que a conduta do rei fosse um padrão, não é? A gente pode comparar com os nossos políticos, né? Que os nossos líderes, que o nosso presidente, os outros presidentes, que os presidentes que ainda vêm, que os políticos de Brasília, que os senadores fossem o quê? Um padrão de conduta. Então isso é uma coisa que se anseia, né? E aqui em Deuteronômio 17:17, tão pouco para si multiplicará mulheres. O rei, a orientação que Deuteronômio está dando aqui, em Deuteronômio 17, a partir do versículo 14, é com respeito ao rei. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Então ele vai dizendo, né? Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. A primeira coisa. Segundo, homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, ou seja, ele vai fazer guerra, mas não vai pôr na quantidade de armas e de armamentos e de cavalos a sua força, não é? Nem multiplicará, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, ou seja, fazer aliança escusa no sentido de obter vantagem com povos que são povos de deuses estranhos, de padrões de conduta estranhas diante de Deus, não é? Pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Quando a Bíblia fala, né? Quando a gente fala de namoro, noivado e casamento, é para que haja entre o homem e a mulher um compromisso muito mais abrangente do que só uma relação sexual fortuita. A gente sabe de muitas experiências de jovens que começam com a relação sexual, depois acham que tem que casar porque houve gravidez, daqui a pouco, 2, 3, 4 anos estão se separando e as crianças ficam sendo cuidadas também de maneira aleatória, não é? Então a Bíblia está dizendo aqui, afasta o teu caminho da mulher adulta e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis a outrem a tua honra, nem nos teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Às vezes a gente aqui fala de situações de casamento em que a pessoa já está na terceira relação e às vezes até dessa terceira relação a relação já está estremecida e
o bem, o salário, tem que ser dividido para os ex-companheiros. Então, o que o texto está dizendo aqui é que esse caminho também dá prejuízo. Não é? Esse caminho também você perde o teu direito, em sentido de hombridade, não deis a outrem a tua honra, você perde a tua honra, e para que os teus bens não se fartem, dos teus bens não se fartem os estranhos. Você também tem prejuízo financeiro. Não é? E se essas relações que a Bíblia condena aqui são relações de desequilíbrio, são fortuitas, são relações que a Bíblia desaprova, e elas não estão em função de valores permanentes, mas em função de quê? Da libido. Da libido, que tem que ser uma coisa que tem que ser governada por nós, não é? E com sabedoria. Então ele está dizendo aqui, olha, o que acontece nesse primeiro slide ainda, né? Se você afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximas da sua casa, não vais dar a outra em a tua honra. Os teus bens, os estranhos não vão se fartar deles. Não vais gemer no fim da tua vida quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Não digas como aborreci o ensino e desprezou meu coração a disciplina. Ele aqui já está pensando na velhice, né? Na pessoa que, quando ela estiver no fim da vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, é o fim da vida. E elas voltarem para trás e dizerem, puxa vida, né? Como foi errática, né? A minha vida, né? Como que eu desperdicei a minha juventude e cometi uma série de erros. Onde estão meus filhos? Onde estão os filhos dos meus filhos? Onde estão as companheiras com quem eu convivi? E o que o futuro reserva para mim? Ele está dizendo isso. Como aborreci o ensino, como desprezou meu coração a disciplina. Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. O padrão da Bíblia é esse padrão de você inclinar os ouvidos, a inteligência e atender à sabedoria. Nesse terreno, principalmente, do relacionamento com outra mulher. Implica muito mais do que somente a libido. Há outros valores que você precisa levar em conta. É isso que esse texto recomenda. Filho meu, qual é a consequência? Em todo mal que sucedeu no meio da Assembleia e da congregação. Às vezes, a gente mencionou aqui na semana passada, né, a pessoa que anda no conselho. Salmo 1, né? Então ele diz aqui que às vezes há um mal que sucede na Assembleia e na congregação, eu não tenho que participar desse mal. A sociedade aí fora tem uma porção de padrões que condenam a nossa vida, que afetam negativamente a nossa vida, que a Bíblia repudia. Eu não posso me deixar levar por esse mal. E ele diz isso aqui: quase me achei em todo o mal que sucedeu no meio da Assembleia e da congregação. Quando o povo de Israel foi levado para o cativeiro, houve um rei que se destacou de maneira tão ruim, que foi o rei Manassés, que ele chegou a sacrificar filhos. O rei tinha um monte de mulheres, então ele selecionava dos filhos dessas mulheres qual queria sacrificar ao deus Moloque da Babilônia, não é? E aí a Bíblia diz que esse rei, ele era para ser sozinho. Verifica se eu acertei o nome do rei, né? Ele, no livro dos reis, a Bíblia diz que ele era para ser responsabilizado sozinho. É Manassés, sim, é filho de Ezequias. E a Bíblia Xará, né, do irmão de Efraim, dos filhos de José, Efraim e Manassés, ele tinha o mesmo nome do filho de José. Então a Bíblia diz que o povo de Israel se tornou culpado, porque o povo de Israel deveria ter rejeitado o padrão de Manassés, mas o povo não rejeitou. E aqui o sábio está dizendo isso: quase me achei em todo o mal que sucedeu no meio da Assembleia.
A gente diz, né, a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do povo, gente. Tá? E muitas vezes o mal, a propaganda que se faz na TV, na mídia, na sociedade, é exatamente dessa propaganda que você deve fugir. Tá? A gente estava enaltecendo aqui a fidelidade conjugal e o matrimônio. Hoje você vê em qualquer página da internet troca de casais. Não é? Hoje você vê em qualquer página na internet, antigamente podia ser em site reservado, mas agora em qualquer página da internet você vê o casal que diz que tem uma relação aberta. Eles estão juntos, mas a hora que a mulher quiser ter uma outra relação, ou ele quiser ter outra relação, isso pode. Esse padrão, gente, é o padrão da sociedade. Não é o padrão da Bíblia. E a escolha já posta. Não é? Aqui o texto está dizendo: quase me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Cuidado, para você não achar natural o adultério, para você não achar a conversa, não é, que conduz ao adultério uma coisa natural. Não tem nada a ver. Cuidado com isso. Se você buscar a sabedoria de Deus, se você se inclinar para a inteligência de Deus, olha, todo esse detalhamento que o livro de Provérbios faz do que cada degrau descendente desse caminho, que a Bíblia chega a dizer aqui que conduz ao inferno, você vai ter o GPS, não é, desse caminho que você não deve trilhar. Não é? Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Sabe o que é isso? Você se esbaldar com a tua esposa, a tua namorada, quando você noivar, depois que você casar. O livro de Provérbios está dizendo isso. Tenha a sua esposa, tenha a sua companheira, amadureça para um relacionamento. Não é? Eu me lembro, eu posso contar um pouco da minha vida. O período da minha vida em que eu casei foi o período em que eu menos ganhava dinheiro. Isso não quer dizer que você que não ganha dinheiro, que não tem um emprego, que você então case. Não é isso. Foi uma coincidência, mas também foi providência de Deus. Eu digo isso, eu já era uma pessoa de mais de 30 anos. Eu casei com mais de 30 anos. O meu filho que está aqui, ele nasceu no ano que eu fiz 37 anos. Eu não estou dizendo que você deva casar nessa idade, estou dizendo que eu tinha uma maturidade. E a minha esposa que está aqui também tinha uma maturidade quando começou a me namorar. Então eu quero dizer que a gente, ganhando pouco, mas uma das coisas que a gente colocou em primeiro lugar foi um lugar onde morar. E Deus nos deu um lugar onde morar. Eu estou dizendo que eu ganhava pouco para dizer que, se você estabelecer como princípio diante de Deus aquilo que a Bíblia coloca como as etapas para um relacionamento equilibrado, uma relação duradoura, não é? Isso que ele diz aqui: bebe água da tua própria cisterna, é a mulher que você tem na sua casa. O regalo é com ela. A Bíblia não é um livro moralista, nem um livro que condena a relação. Muito pelo contrário. A Bíblia ela coloca como poesia a relação sexual. Há um livro de cantares do lado do livro de oração. Eu costumo dizer assim: olha, a Bíblia é um livro que do lado do livro de oração, perto do livro de oração, tem uma poesia erótica, que é o livro de cantares. Por quê? Porque sexo é bênção. Foi Deus que estabeleceu. E qual é a definição bíblica de pecado? Por meio de uma coisa boa. O pecado é algo que existe em nós. O sexo nunca foi pecado. A sexualidade feminina nunca foi pecado. Entendeu? Agora, por que a Bíblia condena o adultério? Porque a sexualidade ali, ela está dirigida para o quê? A destruição de uma vida, para o rompimento de um compromisso, para, aliás, uma falta de compromisso, né? Uma inversão de valores. Então a Bíblia diz aqui: derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças dos teus ribeiros d'água. Ele faz uma figura aqui. Você pegaria a água, né? Desperdiçaria, né? Eu traria do supermercado 2 garrafões de água e derramaria aqui na calçada na frente. Já pensou se eu pegar e abrir o meu carro, tirar 2 garrafões de água e derramar aqui no chão e alguém passar, vai dizer o quê? O pastor enlouqueceu. O que é aquilo? O que significa aquilo? É mais ou menos essa comparação que ele faz aqui, não é?
sejam para ti somente, não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial. Aí ele vai dizer aqui, o que eu quero dizer com isso? Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Deus nos dá uma esposa, Deus nos dá a esposa, Deus nos dá a mulher da mocidade. E a mulher da mocidade Ele dá. Deus dá o varão, Deus dá o homem. É o padrão da Bíblia. Ah, mas a sociedade de fora siga o padrão que ela quiser, ela assuma o seu padrão. E o quê? Abrigue no seu procedimento as consequências. Eu escrevi nesse slide, né? Qual é a consequência? Entendeu? Do sábio, né? Dele prestar atenção à sabedoria. Eu quase me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Não me achei porque inclinei o meu ouvido à sabedoria. Porque atendi, inclinei a inteligência ao meu ouvido e prestei atenção à sabedoria de Deus. Então, esse texto de Provérbios enaltece a esposa, a mulher, aquela com quem você estabelece um compromisso e é fiel. Eu uma vez conheci aqui no Acre uma senhora de 90 anos, não é? Ela já faleceu. Quando eu a conheci, ela estava perto de completar 91 anos. E era uma senhora assim muito bonita, olha, uma senhora com 91 anos, ainda mostrava beleza, e ela muito risonha, veio do Nordeste aqui para o Acre, quanta gente fez esse mesmo caminho, e eu perguntei a ela assim, qual é a receita para viver tantos anos, por que a senhora é assim tão expansiva, tão alegre, tão dinâmica, para a sua idade, uma pessoa tão cheia de energia. Ela falou assim, um bom casamento. Eu achei muito interessante essa resposta dessa senhora, não é? Então aqui está dizendo, a Bíblia está dizendo isso. Bendito o teu manancial. Manancial é o teu deleite com a mulher da tua mocidade. Bebe água dessa cisterna. Se alimenta das águas das correntes deste poço. Não joga fora. Derramar-se-ão fora as tuas fontes, pelas praças os ribeiros d'água. Você vai procurar o quê? Você vai jogar fora a mulher da tua mocidade? Ou você vai abrir mão desse padrão? Você vai buscar que água, que fontes, fora do matrimônio, fora do casamento? É a pergunta que a Bíblia faz. Esse é o padrão da Bíblia. Graças a Deus, a Bíblia tem esse padrão. Você pode não seguir, mas olha, não seguindo, assuma o seu padrão e não deprecie o padrão da Bíblia. E aquele que segue o padrão da Bíblia, sim, assuma o seu padrão e não fique julgando e reprimindo importunando quem segue outro padrão. É muito triste a gente ouvir toda hora as pessoas dizerem que os evangélicos são chatos, que os pastores são chatos. A gente não é chato. A gente tem o nosso padrão e a gente luta. Nós não somos perfeitos. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está errado o crente que quer se mostrar melhor ou menos pecador do que os outros. Ele apenas conhece aonde se situa nele o mal e combate isso com as armas que Deus coloca a seu dispor. Quem é essa mulher da mocidade? Corça de amores, gazela graciosa, sacia em ti os seus seios em todo o tempo, embriaga-te sempre com as suas carícias. Linguagem da Bíblia. Alguém acha que a Bíblia é um livro que deprecia a sexualidade? Está dizendo para se saciar nos seios da mulher, da mocidade. Se embriagar com as carícias dela. Isso é linguagem bíblica. A Bíblia não tem nenhum preconceito contra a relação sexual. A Bíblia não é um livro impositivo, não é um livro que castra, não é um livro restritivo, não é um livro moralista, nada disso. Apenas ela tem o seu padrão e a sua opinião. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Interessante o linguajar da Bíblia, bem franco, né? Ou você escolhe essa mulher, ou você escolhe qualquer uma que se presta a isso. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. O Senhor considera as nossas veredas. Vamos colocar os nossos caminhos perante o Senhor, para que
pelos olhos do Senhor, né? Uma das coisas que a gente, quando a gente crê em Deus, quando a gente se converte, a gente descobre que os olhos do Senhor, o nosso padrão é pelos olhos do Senhor, pelo que os olhos do Senhor veem em mim, não pelos que os meus olhos veem em mim. No Apocalipse, na igreja de Laodiceia, o que Jesus recomendou à igreja? Comprem colírio. Comprem colírio. Então é muito interessante esse versículo, né? Os caminhos do homem devem estar perante os olhos do Senhor. Deus considera as minhas veredas, e eu devo considerar as minhas veredas perante o Senhor. Quanto ao perverso, o perverso é o que perverte, né? Perverso é aquele que muda o padrão. As suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. O pecado é amarra, a iniquidade é prisão. Jesus nos liberta. As pessoas pensam que o modelo sexual, esse daí, de você fazer tudo o que quiser, do jeito que você quiser, isso é liberdade. A Bíblia diz que isso é prisão. A Bíblia diz que isso é prisão. Eu já disse e vou repetir, a Bíblia tem um padrão. Muita gente corre para o padrão da Bíblia e deseja para si esse padrão. Outras pessoas não. Eu só acho ruim, não é? Eu não posso impor o padrão da Bíblia às outras pessoas. Nem posso, o profeta Obadias, ele diz isso, eu não posso ver, digamos que eu flagre um perverso, um flagrante, né, no seu ato de perversão. Eu dizer, bem feito, está vendo? Olha só, sujo, nojento. Não. Obadias diz que isso é um erro. É um erro. Por quê? Porque eu também já fui perverso, eu também já fui sujo, eu também já fui nojento. Então é um erro eu apontar o dedo, eu tenho que dizer, Senhor, tem misericórdia. Senhor, aquela maldade ali eu já pratiquei. Agora eu estou salvo, eu estou me santificando, estou colocando a minha vida perante os teus olhos. Estou querendo que tu consideres a minha vereda para ver se ela é certa. Então eu devo fazer isso. O crente faz isso. Eu não devo impor, mesmo porque a pessoa não vai aceitar. O perverso, a iniquidade dele o prendeu. As cordas do seu pecado o detiveram. Ele está amarrado. Não adianta eu tentar impor, sugerir a ele, a não ser que ele atente à sabedoria, incline os ouvidos à inteligência. Sabedoria de quem? De Deus. Inteligência de quem? Do Senhor. Senhor, qual é o teu padrão? Sim, Deus, qual é o teu padrão para o sexo? Deus, qual é o teu padrão para o meu relacionamento conjugal? Para o meu relacionamento com a mulher? Qual é o teu padrão, Senhor? E ele diz, ele morrerá pela sua falta de disciplina. Então, o perverso vai morrer assim. Pela sua muita loucura, ele vai perdido, vai cambalear até cair. Né? Então, essa é a temática dessa parte do livro de Provérbios. Né? Eu acho que ele está falando para o jovem, né? Porque é importante que o jovem, muito cedo na vida, se eduque para que a sua preferência seja essa. Né? Hoje, muito cedo na vida, as meninas, né? Muito cedo na vida, os meninos, né? Estão, por causa de uma perversão, né? Por causa da facilidade de ver isso, né? Em tudo que é canto, estão antecipando, estão na sua vida as questões sexuais. Tá? Quase que se queimam etapas na formação das crianças em função disso. Tá? Isso também é negativo. Tá? Filho meu, se ficaste, aqui ele muda o assunto, né? Nesse trecho aqui, se ficaste por fiador do teu companheiro e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da sua boca. Cuidado, né? Quando você fizer negócios, cuidado, né? Quando você for assinar papéis, cuidado com esse tipo de coisa, né? Cuidado com aquilo que você combina, peça orientação, peça instrução, não se torne fiador de ninguém. Não é? Você se empenhar ao estranho, você está correndo o risco de perder os seus bens, vai ser enredado. Enredado é ser apanhado por uma rede, né?
Cuidado com o que dizem os teus lábios. Não deixe que aquilo que você diga lá na frente demonstre que aquilo fez com que você mesmo obtivesse prejuízo, ficasse preso pelas próprias palavras da tua boca, né? Agora, após fazer isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro, vai, prostra-te, importuna o teu companheiro, não deis sono aos teus olhos, nem repousa as tuas pálpebras, livra-te, como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. É bom que você faça isso antes, né? Está recomendando aqui. Então você tenha todo o cuidado quando entra numa relação, né, relação de negócios, né, principalmente com os bancos, né? Cuidado. Vai ter com a formiga o preguiçoso, considera os caminhos da formiga, ser sábio como a formiga. Por quê? Porque ela não tem chefe, ela não tem oficial, ela não tem comandante. Ela no estio, enquanto a chuva não veio, ela prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Preguiça é um vício na Bíblia, né? É um vício na Bíblia. A Bíblia diz que o trabalho cansa, extenua, estressa. Mas isso é bênção. Isso é bênção, né? Quando te levantarás do teu sono, preguiçoso, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. A Bíblia condena a preguiça, né? Diz que a sociedade das formigas só não é perfeita porque existe aquela formiguinha caseira, né? Que é a chamada formiga hippie. O apelido dela é esse, porque ela depende do que ela encontra para comer. Então, parece que a sociedade mais perfeita no reino animal são as abelhas, né? São as abelhas, né? Mas aqui o sábio, né? Salomão escolheu falar das formigas para nos ensinar. A gente aprende, né? A Bíblia diz que a gente aprende dos idosos, a gente aprende das crianças e a gente aprende com os animais, com a natureza nos ensina. Assim, se você for preguiçoso, sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Assim como o ladrão pega desprevenido, só pega quando a gente está desprevenido, a pobreza, a preguiça vai gerar, não é, pessoas pobres, não é? Então, a Bíblia, em muitas oportunidades, recomenda o cuidado da gente com o dinheiro e a maneira de ganhá-lo de modo sábio, né? E de gastá-lo também de modo sábio, né? Vamos lá, filho meu, o homem de Belial, o homem vil, né? Aqui há paralelismo, né? Homem de Belial, nem os dicionários bíblicos dizem direito o que significa Belial, não é? Mas esse é um depreciativo do caráter do homem, não é? O homem vil é o que anda com a perversidade na boca. Quais são as características desse homem? Anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés, faz sinais com os dedos. Então, tudo que existe na personalidade desse homem é negativo. É negativo. Né? Na verdade, todo ele está rendido, vencido pela vileza, pela maldade, pelo pecado. E ele adverte com relação a isso. No seu coração há perversidade. Todo o tempo maquina o mal. Anda semeando contendas. Gente, a gente precisa olhar muito, né? Muito longe, né? Até mesmo aí na imprensa, até mesmo aí nas vitrines da internet, a gente encontra gente desse tipo. Né? Infelizmente, né? É muito comum na nossa pátria, no nosso país, gente desse tipo. Né? Eu digo pessoas num elevado grau que deveriam ter uma conduta diferente da que tem e se tornam homens vis. Né? Então, a gente, claro, no nosso dia a dia também a gente convive com isso. Né? 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª sua alma abomina. É uma maneira de dizer, o 7 é um número perfeito, né? Então, a Bíblia de vez em quando usa esse mesmo linguajar. Conte até 6 e a 7ª, não é? Quais são as coisas que Deus aborrece? Olhos altivos, o orgulho, né?
aquilo que nós já dissemos aqui, né? Eis o soberbo. Qual é a característica do soberbo, do que tem olhos altivos? A sua alma não é reta nele. Qual é o antídoto para isso? A dependência da vida com Deus por meio da fé. O justo vive pela fé. Somente pela fé alguém se torna diante de Deus justo. O justo se alimenta da fé. O apóstolo Paulo fala que estou crucificado com Cristo, não sou eu quem vive em mim, mas esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. E o apóstolo Paulo disse que a fé é tão fundamental e tão crucial que o apóstolo Paulo, uma das definições da Bíblia para pecado é tudo aquilo que não provém de fé. Muito interessante, eu acho muito precisa e ampla, abrangente essa definição de pecado. Não é? Tudo que não provém de fé, tudo que não provém de Deus, tudo que não provém da relação da sabedoria de Deus, não é? Que não é normatizado pela conduta, pela santidade, pelas perfeições de Deus. Não é? Então, a altivez, Jesus fala no sermão do monte, né? Qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os humildes. Não é? Ali em Filipenses, Paulo diz que a principal característica de Jesus foi o quê? A sua humildade. Jesus se esvaziou. A Bíblia diz, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. A primeira coisa que Deus aborrece é o olhar altivo, língua mentirosa. Nem precisa a gente falar muito sobre isso, né? Jesus falou que Satanás é o pai da mentira. Não é? Então, mentira a gente deve abominar. Deus abomina e nós devemos, como Ele abomina, como Ele aborrece, nós devemos também aborrecer. Mãos que derramam sangue inocente, né? Claro, o assassino. Mas nós já dissemos aqui que quando a Bíblia fala em sujar a mão com sangue, não é só porque você matou alguém, é porque você cometeu um ato, um pecado contra alguém, ou um pecado qualquer, manchou as mãos com sangue inocente, né? Então a Bíblia diz que qualquer tipo de ato conscientemente reprovável diante de Deus é como derramar sangue inocente, né? Jesus disse que a gente mata na intenção, né? O nosso desafeto ali sofreu um revés, e eu falo, puxa vida, coitado, mentira, dentro do meu coração eu estou dizendo bem feito. A Bíblia diz que isso é como se fosse derramar sangue, é como se fosse um assassinato, né? Coração que trama projetos iníquos. Alguém já pensou nisso? Vingança, né? Olha, e às vezes esses projetos iníquos, eles são instantâneos na mente da gente. Satanás, ele como que coloca na nossa mente, né? Antes que alguém inventasse o computador, Satanás já sabia como colocar na nossa mente um flash, né? Alguma coisa que nos conduzisse, que fizesse a gente engendrar um plano, não é? Iníquo, que Deus rejeita. Então, coração que trama projetos iníquos, isso não procede de Deus. Pés que se apressam a correr para o mal, não é? Toda vez que a gente peca, é correr para o mal, não é? Eu lembro do meu tempo de criança, né? Cuidado, aquele corinho, cuidado o olhinho vê, cuidado boquinha, porque fala, cuidado o pezinho onde pisa, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? E mais uma vez eu digo, né? A tentação vem na nossa mente, vem na nossa conduta, e é rápido, né? Então eu tenho que bloquear, eu tenho que correr na direção contrária, o meu pé não pode andar na direção do mal. Testemunha falsa que profere mentiras, tá? Isso daí é outra coisa também, que a gente nunca deve se interpor, não é? Entre uma pessoa e outra para reforçar o que é falso, o que é mentiroso, né? E o que semeia contenda entre irmãos. Quase que o 6 e o 7, né? É uma agressão a outra pessoa, né? Os 10 mandamentos se dividem em os primeiros 5 na relação com Deus e os outros 5 na relação com, não é? O próximo. E um dos mandamentos é sobre ser falsa testemunha. Está aqui o advogado, eu lembro uma vez,
aqui no Acre, ouvindo uma das notícias, né? Houve um julgamento ali no fórum, né? E 2 testemunhas saíram direto do júri para a cela, não é? Porque eram falsas testemunhas. Né? Ali foi ao contrário, né, advogado? Eles reforçaram um álibi falso, não é? A pessoa que estava sendo julgada estabeleceu como prova de que ela não tinha cometido o crime uma certa situação que aquelas 2 pessoas confirmaram. Não deixa de ser um falso testemunho, né? Então, eles foram direto do tribunal, do júri, para a delegacia, para a cela, né? Então, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª, né? Você pode fazer até outras listas, viu, gente? Tá? Porque sempre vai haver coisas que o Senhor aborrece e a gente deve notificá-las, deve enumerá-las, deve conhecê-las, para que a gente possa ter o antídoto contra elas, né? Guarda o mandamento de teu pai, não deixe a instrução de tua mãe, ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao teu pescoço. Um dos versículos que eu aprendi ainda muito cedo, né, na minha vida com meus pais, né? Bem parecido com aquele com a qual a gente começou hoje, né? Atende a sabedoria, inclina os teus ouvidos à inteligência. Pega o mandamento do teu pai, a instrução da tua mãe, perpetuamente você ata ao teu coração e coloca como enfeite, né? Guarda no íntimo e se enfeita com eles, né? Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. A palavra de Deus, ela nos acompanha em todas as circunstâncias da nossa vida, né? Então ele está dizendo aqui, você vai caminhar, isso vai te guiar. No teu dia a dia, na tua rotina, em todo momento, vai se deitar, vai guardar você. Vai acordar, isso vai falar com você. O mandamento é lâmpada, a instrução é luz. E as repreensões da disciplina são caminho de vida. Olha, interessante, não é? A nossa preferência pelo padrão da Bíblia, a nossa preferência pela palavra de Deus, a nossa sede pela sabedoria de Deus só acontece quando Deus transforma a nossa vida. Por isso que eu estou dizendo, não adianta você pegar uma pessoa e tentá-la convencer de que isso é bonito, de que o caminho estreito que a Bíblia, porque a Bíblia realmente, gente, ela diz que o caminho é estreito. Lá fora, por isso que existe uma porção de opções. A gente aqui estava falando da questão sexual, a Bíblia coloca ali aquele caminho estreito. Agora, tem um monte de opções, tem um monte de opções, tem um monte de opções. Mas eu pergunto, qual delas se enquadra dentro disso aqui? Mandamento do pai, instrução da mãe, guarda, olha, você perpétuo, para toda a vida isso. Pendura no teu pescoço, é o teu enfeite. Olha, para o resto da tua vida, isso é para você não largar nunca. Você vai caminhar, vai te guiar. Você vai se deitar, isso vai te guardar. Você vai levantar, isso vai estar diante de você, porque o mandamento é lâmpada, a instrução é luz. As repreensões da disciplina, você não gosta de ouvir repreensão? Não gosta de ser disciplinado? Elas são o caminho da vida, para te guardarem em todos os sentidos. Olha, ele voltou, te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Eu acho gozado Salomão. Salomão não se permitiu guardar da vil mulher e da mulher alheia. Você, quando procura a história de Salomão, lá no livro de Reis, o livro das Crônicas não critica Salomão, não. Mas no livro de Reis, se eu não me engano, 1 de Reis, capítulo 11, você descobre que Salomão, ele não se guardou da mulher vil. Interessante isso, gente. Isso não é uma coisa fácil, não. Não é que só ler ou só dizer, ou como o próprio Salomão, o ser autor disso, já representa segurança, já representa, olha, está feito. Não. Aqui diz o texto, 1 de Reis 11, primeiro livro dos Reis 11, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas,
nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Claro que não é um amor que a Bíblia diz. Esse é um amor livre. Salomão pegou um monte de garotinhas, né? Tinha 700 mulheres, princesas. Salomão desobedeceu o Deuteronômio, não era para multiplicar mulheres. 300 concubinas e suas mulheres lhe perverteram o coração. Isso que Salomão está dizendo, ele não praticou. Não é fácil, gente, você praticar a palavra de Deus. É necessário. É necessário. Não é? Jamais pleiteis com alguém sem razão, se não te houver feito mal. E já mudou o assunto aqui, né? Então, toda essa recomendação, mandamento é lâmpada, a instrução é luz, as repreensões, disciplinas são um caminho de vida, te guardarem daquilo que Salomão não se permitiu ser guardado. Da mulher vil e das lisonjas da mulher alheia. Jamais pleiteis com alguém sem razão, se não te houver feito mal. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas, da mulher vil. Por uma prostituta o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Como eu estou dizendo aqui, a gente aqui não está depreciando a mulher em si. A Bíblia está condenando a prática. A Bíblia condena a prática. Não é? Tomará, ele faz aqui uma comparação, isso aqui é uma comparação. Tomará alguém fogo no seio, quer dizer, dentro de si pegará fogo, porá fogo a si mesmo, sem que as suas vestes se incendeiem. Então, é impossível que alguém se incendeie sem que as vestes se queimem juntas. Andará alguém sobre brasa sem que queimem os pés. Então ele está dizendo que o envolvimento, não é, com a mulher vil vai conduzir aquele homem à perdição. Né? É a mesma coisa, pleitear sem razão se não te houver feito mal nenhum. Para que você vai se envolver com esse tipo de coisa? Assim será com todo que se chegar à mulher do seu próximo, não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Aqui é adultério. Não é? A mulher que não pertence a si, não é? E o assédio a esse tipo de pessoa que tem compromisso com o outro é adultério. Então, mais uma vez, a Bíblia está dizendo aqui que por causa dessa condição humana, não é? Dessa fraqueza, dessa fragilidade humana nessa área da relação do homem e da mulher, da relação que implica sexualidade, isso pode trazer para o homem sérios prejuízos. Para terminar, não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se, tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens de sua casa. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites infame e o seu opróbrio nunca se apagará. Então, mais uma vez, nós estamos dizendo que a Bíblia ela está estabelecendo um padrão e, para ela, as consequências de não seguir esse padrão são essas aqui. Ele faz aqui uma comparação, né? O camarada roubou, puxa vida, ele roubou para saciar a fome. Isso ameniza, não é? Mas ele diz, não, ele vai ser encontrado e vai pagar 7 vezes mais. Vai entregar tudo que tem em casa. É como se ele dissesse, olha, a gente não está falando aqui na questão do adultério de uma coisa simples, né? Que pode ser relevada, né? Vamos relevar, né? Isso é apenas uma fraqueza, não é. Isso isso aprofunda, isso arruína. Só mesmo quem quer arruinar-se pratica tal coisa. Não tem como você fazer por menos, né? Não tem como você dizer, pelo modo como a Bíblia classifica esse comportamento, que é algo menos, não é tão sério assim. Aquilo que nós dissemos aqui no início, né? Era uma lei do Código Penal, deixou de ser. Mas para Deus, o adultério continua sendo algo que ele repudia.
algo que arruína. Quem pratica achará açoites infâmia e o seu próprio nunca se apagará. Quando não há crime, né? Quando não há assassinato por causa disso, né? Porque o ciúme excita o furor do marido e não terá compaixão no dia da vingança, que é o adultério, caracterizado como alguém que conscientemente teve uma relação com a esposa do outro. Não se contentará com o resgate, o marido vai querer vingança, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos, né? Ele vai querer defender a sua honra, né? Então, vamos parar aqui e a gente viu que a temática, nesse caso, né, uma temática de abordagem que Salomão fez para o seu discípulo, para o sábio, mas uma temática que foi difícil para ele colocar em prática. E a gente leu aqui um trecho da Bíblia em que o próprio Salomão, falei Abraão, o próprio Salomão foi reprovado, né? Então, agir de acordo com o padrão bíblico não é uma coisa tão fácil. É necessário que a gente seja alcançado pela misericórdia de Deus e a gente possa ser motivado a agir de acordo com essa vontade. Senão, por uma questão de legalismo, por uma questão de opção, por preferência somente, não vai ser fácil. Agradecemos você ter nos acompanhado até agora. Há pedido de oração, por favor. A irmã Josilene pediu para a gente orar pela Jalusa, que é amiga dela de trabalho. O motivo? Ela não disse. Jalusa, vamos orar pela Jalusa, né? Continuar orando também por pessoas que a gente conhece que perderam seus entes queridos, né? Jalusa, vamos orar por ela agora. Mais alguém? Conceição. Dona Conceição, a avó da noiva do Isaac, continua hospitalizada, vamos orar por ela. Orar pela minha prima Dercília, continua também hospitalizada, vamos orar por ela. Pela Liliane, irmã da Leilane, vamos orar por ela também. Quem, Dona Regina? Essa mesmo. Essa mesmo, né? Então, a Ana Luísa vai encerrar. Nós pedimos a ela que ore por essas pessoas que nós mencionamos aqui, né? Vamos orar. Senhor meu Deus, mais uma vez eu te agradeço, Pai, por estarmos aqui reunidos, por aprendermos jeitíssimo. Te peço que venha nos abençoar, que possa nos encher, Senhor, de sabedoria e que nós possamos permanecer firmes nos teus caminhos, Pai, sabendo tomar as decisões corretas e fazendo a tua vontade, sabendo que isso é o que nos dá vida, Senhor, e nos traz benefícios e alegria e paz e a segurança que só encontramos em Ti. Eu te agradeço por isso e te peço, Pai, que Tu estejas nos guiando, e também quero te pedir por essas pessoas que foram mencionadas, Pai. A Jalusa, Tu estejas abençoando sua vida, não sei exatamente Amém. qual é a questão, mas que Tu estejas dando a ela saúde, também que ela possa estar tranquila, confiante em Ti, guarda, protege, Senhor. E também quero te pedir pela Dercília, também pela Dona Conceição, as pessoas que estão hospitalizadas, Senhor, a Liliane. Te peço que estejas abençoando e restaurando, Senhor, a saúde dessas pessoas. Tu estejas protegendo elas, que os médicos possam tomar as decisões corretas e que elas tenham, Senhor, o suporte necessário, Pai. Acalma os corações, fortalece, Senhor, e eu te peço que restaure a vida dessas pessoas, a saúde delas, que logo elas possam estar curadas, Senhor, e novamente em casa, com os seus entes queridos, com os seus amigos, Pai. Te peço que esteja nos abençoando durante essa semana, nos fortalecendo e guiando-nos, Senhor. Eu te agradeço mais uma vez pelas constantes bênçãos, pela salvação, pela tua sabedoria que tu compartilhas conosco. E te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradecemos a você. Não esqueça que domingo que vem, 17h30 aqui no Acre, 19h30, horário de Brasília, estaremos transmitindo a nossa live do culto. Prazer.